Glória a Deus. Boa noite, amada Igreja do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, com essa oportunidade que Papai nos deu de estar trazendo a palavra de Deus. Quero dizer que eu sinto tanta saudade dessa igreja, meu pastor, como eu lhe amo. Aleluia, Jesus. É muito bom estar entre os salvos, amém? Glória a Deus, é muito bom poder estar em comunhão com os meus irmãos, neste culto que é tão glorioso, culto de casais. Todos os cultos são importantes, amém, irmãos? Pela presença do Senhor que está no nosso meio. Mas culto de casais, para mim, é sempre um culto muito especial. Porque a primeira, maior decisão que nós podemos tomar nas nossas vidas é entregar a nossa vida a Jesus. Essa é a primeira maior decisão que nós tomamos. Porque nós vamos passar uma eternidade com Ele. E a segunda maior decisão que nós tomamos é com quem nós vamos passar o resto da nossa vida aqui na terra. Então hoje nós estamos aqui para consolidar a nossa fé, para consolidar os nossos relacionamentos, amém? Para aprender com Deus através desse tema, unidade. E aí, como tem alguns irmãos que dizem assim, né? Ai, pastora, você era engraçada. Falei, meu Deus, enquanto eu ministrava essa palavra, falei, não sei se eu vou conseguir ser engraçada hoje com um tema que eu acho assim tão importante para a nossa vida conjugal. Eu acho tão primordial para a nossa caminhada, né? Então já gostaria de pedir dos irmãos que abrissem as suas Bíblias, porque eu aprendi com o meu pastor Paulo Giovanni a fazer uma pequena introdução. Amém? Glória a Deus, só para nós entendermos a base dessa ministração de hoje. Evangelho de João, capítulo 17. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 17. Você vai achando, você vai glorificando, você vai adorando o nome do Senhor que está nesse lugar, amém? Nós vamos ler a princípio do versículo 21 até o 23. E depois eu gostaria que meu pastor fizesse uma oração, amém? Quantos encontraram? Todos encontraram? Evangelho de João 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Amém? Te bendizemos, Senhor Deus, já na tua presença em meio aos louvores e ministração, e agora, através da tua palavra, que estejamos atentos, focados como igreja e principalmente como casais, neste momento em que o teu Espírito Santo, fundamentado em tua palavra, já ungiu devidamente a tua serva, a pastora Silvana, e com certeza ela vai nos transmitir aquilo que Deus já colocou em seu coração, e nós, agradecidos, te bendizemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, os versículos que nós acabamos de ler antecedem a crucificação, amém? Logo após o que nós acabamos de ler, Jesus seria traído, seria entregue ao exército romano, seria crucificado. E o que nós acabamos de ler, o capítulo 17, traz a oração sacerdotal de Jesus. Como um bom pastor, ele se coloca diante do Pai para orar pelos seus discípulos, por aqueles que caminhavam com ele, aqueles que viram seus milagres, seus prodígios, suas maravilhas, aqueles que ele tinha ali, né, ensinado a sua doutrina, mas não só por eles. O versículo 20 traz uma explicação e diz assim, que Jesus orava não só por aqueles que estavam com ele, mas por aqueles que viriam a crer nele. Então Jesus estava se colocando diante do Pai para orar por mim e por você. Não é maravilhoso saber que Jesus estava orando por mim e por você? E a oração do nosso Supremo Pastor era que eles sejam um. Ora, porque Jesus estava pedindo ao Pai que nos unisse a tal ponto que nós fôssemos um,
que nós nos tornássemos um. Baseado em quê? Baseado no próprio exemplo dele. Ele e o Pai são um. Mas por que Jesus queria que nós fôssemos um? Irmãos, é muito fácil. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz que vigiai, porque Satanás, o nosso inimigo, o diabo anda ao nosso... Mas não é só isso. A Bíblia diz que como um leão, ele ruge. Aí acabou aí? Não, ele procura alguém para devorar. Não é de se estranhar, baseado nisso, que Jesus orasse para que nós estivéssemos unidos. Não é de se estranhar, baseado nisso, que Jesus quisesse que nós fôssemos, ali, estivéssemos juntos para resistir a um inimigo que não é fácil de resistir. A Bíblia diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás, porque o nosso inimigo é perigoso. Mas não para aí. Além de nós termos como adversário o diabo, que ruge ao nosso derredor tentando destruir o meu e o teu casamento, tentando destruir a minha e a tua família. Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 2, que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Agora anota aí, contra principados, contra potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal. Olha a quantidade de inimigos que nós temos, irmãos. Olha a quantidade de inimigos que eu e você temos que pelejar. O inferno inteiro se levanta contra nós. Aí eu quero te falar algo nessa noite, irmão Gama. Ainda tem casal pelejando um contra o outro. Nós já temos o inferno inteiro para lutar contra nós. Nós já temos um governo corrupto, maligno, que traça leis para destruir e desconstruir a família. Nós já temos uma sociedade perversa. Nós já temos todo esse exército aqui que nós acabamos de mencionar. E ainda tem casal se degladiando entre si. Ainda tem marido brigando com a mulher, ainda tem mulher brigando com o marido, ainda tem cônjuges em guerra dentro de casa. Ei, nós precisamos acordar. A nossa guerra é contra o inferno. Diga aí para o seu marido, a minha e a tua guerra é contra o inferno. Isso é sério, irmãos. Porque tem gente que está brincando, ao invés de se unir para lutar contra o diabo, está esculachando o outro, está brigando com o outro, está querendo matar o outro. Ei, ele não é teu inimigo. A vontade de Deus é que nós sejamos um para quê? Para que o mundo creia que Jesus está entre nós. Só para isso? Não. Para que o mundo conheça Jesus através da minha e da tua vida. Qual é a intenção? A intenção é que o mundo veja que nós somos um casal feliz, ajustado, um casal unido, um casal companheiro. Aí tá, viu, olhou, testemunhou. A partir daí eles vão querer conhecer. A partir daí eles vão querer estar perto. Ei, tem alguma coisa de estranho. O casamento era todo bagunçado. O casamento era todo esculhambado. Era chifre para lá, era chifre para cá. Era porrada para lá, era porrada para cá. Né? Aconteceu alguma coisa. Então vamos lá. Já creu que Jesus está ali no meio. Alguma coisa aconteceu. O que é? Jesus. Aí não vai só crer. A Bíblia diz, vai também querer conhecer. Conhecer. Olha a responsabilidade que está sobre a minha e sobre a tua vida, casal. É fazer o nome de Jesus ser conhecido nessa terra. Mas o que está acontecendo? Estamos envergonhando Jesus. Por quê? Porque é um UFC dentro de casa mesmo. É um fight que não acaba mais. Só vive brigando. Aí o que acontece? O nome de Jesus é envergonhado. O nome de Jesus é difamado. Aí, não, Jesus é o Senhor da minha vida. Pensa até que está salva a criatura. Mas olha o que a palavra de Deus diz em Lucas 11, 23. Quem comigo não ajunta? Marcos 3, 24. Todo reino dividido não subsiste. Olha, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Jesus só é o Senhor das nossas vidas quando Ele domina todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes nós dissemos assim, Jesus é o meu Salvador, é o Salvador, só quer salvação, só quer o céu. Mas e aí, viver aquilo que Deus estabeleceu? Ele está dizendo, quem comigo não ajunta, espalha. Se não está com Ele ajuntando, não tem como Ele ser o Salvador. Não tem como Jesus ser o Senhor. Porque a unidade é a prova do senhorio de Cristo na minha e na tua vida.
Eu só vou ser verdadeiramente filhos de Deus, eu só vou ser verdadeiramente discípulo de Cristo quando eu vivo aquilo que Ele ensinou. E o que Ele ensinou? Que nós devemos ser, que nós devemos estar unidos e não divididos. Aí diz que Jesus é o Senhor, aí diz que Jesus é o Salvador, mas quer separar. Aí diz que Jesus é o Senhor, diz que Jesus é o Salvador, mas fala mal da mulher. Aí diz que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Eu não vejo Jesus falando mal da sua noiva. Eu não vejo esse Senhor, eu não vejo. Você vê Jesus, essa igreja não presta mesmo, né? Essa igreja não tem jeito mesmo. Você vê Jesus falando isso? Você vê Deus falando isso da sua noiva? Não. Ele quer adornar. Ele quer, né, deixar ela bonita, com vestes lindas. Ele quer colocar adorno, é ali incenso, mirra. Ele quer deixar ela bonita. É assim que a coisa funciona. E é interessante, irmãos, porque quando nós falamos de unidade, nós lembramos logo, né? Gênesis capítulo 2, versículo 24. E se tornarão os dois uma só carne. Veja que há uma ligação perfeita, porque a palavra de Deus, ela não se contradiz, ela se explica. Ele quer que nós sejamos um. E lá no Gênesis, ele já estabeleceu que o homem e a mulher seriam uma só carne. E dá para dividir uma só carne? Não, o nome disso é assassinato. Aí você está matando. Se pega, divide, fazer que nem o rei Salomão, divide a criança. Não dá. Por quê? Porque vai matar. É a mesma coisa, somos nós enquanto casais. Se estamos divididos, estamos mortos. Só estamos vivos se estivermos unidos. Só estamos vivos se estivermos juntos. Amém? Então não adianta, irmãos, ficar estabelecendo aí uma batalha travada, uma guerra, brigando. Aí eu lembro de um casal, um exemplo que a Bíblia nos traz, maravilhoso. A Bíblia não fala nem o nome dessa mulher, mas de Noé, o casal Noé, né? Eu fico pensando, Deus chama esse homem e diz para ele assim, olha, chega, acabou minha paciência. Eu que estou falando desse jeito. Deus falou de outro jeito, mais bonito que eu. Acabou, vou mandar um monte de água aqui nessa terra porque o povo está muito corrompido. Aí chama Noé e dá para ele uma função. Constrói a arca e entra nela com a tua família. Aí eu fico pensando, irmãos. Noé e a sua mulher eram um casal diferente de nós, irmã Terezinha? A senhora acha que eles eram feitos de outra estrutura que não era a mesma nossa? Não, né, irmã Socorro? Não era. Eles eram feitos da mesma estrutura que nós. E aí lá vem eles. Tinham as suas diferenças, as suas dificuldades, as suas desavenças, né? Como diz o presbítero Joel, os seus trique-trique, eles tinham. Tinham aqueles dias que não estavam bem. Mas lá vem a notícia. Olha, constrói a arca porque eu vou destruir o mundo. Agora eu te pergunto. Se vem uma notícia dessa para você, tu vai ficar aí magoadinho? Se Deus fala assim, olha, te une com a tua esposa, te une com o teu marido, porque eu vou destruir a terra. E se vocês não estiverem unidos, vocês vão perecer. E aí? Vai ficar de biquinho, querido? Hein, amada? Vai fazer beicinho? Vai dormir de costa? Hã? Ou de conchinha? Meu irmão, foi isso que aconteceu. Noé e a sua mulher tinham as suas dificuldades, tinham as suas lutas, as suas adversidades. Mas veio a notícia. Ei, eles se uniram na hora. Eles estabeleceram ali uma aliança e foram trabalhar, era muita coisa para fazer. Tinha que construir a arca, meu irmão, alguém tinha que cozinhar, tinha que cuidar daquela bicharada, tinha que fazer um monte de coisa. Eu fico imaginando o povo do Noé trabalhando e a mulher dando psica. Porque é assim, né, irmã? O homem está fazendo um banco, a gente está lá, mas desse jeito, não. Imagina Noé fazendo uma arca. 120 anos lá ouvindo a mulher. Meu irmão, tem que ser crente, meu. Tem que ser crente, tem que estar na fé. Mas ele estava lá, ele permaneceu, por quê? Porque o que estava em jogo era a salvação da família dele. Ei, eu quero te dizer algo nessa noite. O que está em jogo é a minha e a tua salvação. Todos os dias nós estamos construindo a nossa arca. Todos os dias nós estamos lá calafetando alguma coisa, colocando betume aqui, tapando uma brechinha ali. Todos os dias, daqui a pouco, a nossa geração
está na iminência da volta de Cristo. Não tem mais tempo de nós ficarmos dando murro, dando coice, não dá mais. Nós temos que fazer como Noé e a sua esposa. Se uniram, vamos lá, vamos construir a nossa arca de salvação. Vamos lá, vamos trabalhar junto. Vamos lá, vamos deixar as diferenças de lado, porque já casaram, criatura. Tá vendo aí, jovem? Já casaram. Aí depois que casa, tem a vida toda para escolher uma mulher, para escolher um marido. Aí depois que casa, escolhi errado. Orou pouco, meu irmão. Agora, vai ter que orar mais para consertar o negócio. Se tiver brecha na arca, vai ter que tampar. Mas é com essa daí, é com esse daí mesmo que vai ter que subir. É assim que a banda toca. É. É assim, meu irmão? É assim mesmo. Glória a Deus. Então vamos ler um texto, irmãos, que nós estamos muito familiarizados com ele. Amém? Terminada essa introdução, aprendi com o meu pastor Paulo. Amém? Era só para fundamentar a unidade, amém? Para nós entendermos como é que a coisa começa. Então vamos a Eclesiastes capítulo 4, um texto muito conhecido. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, até o versículo 12, diz assim a palavra do nosso Deus. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Porém, ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com... Irmãos, não parece uma contradição? Nós acabamos de ler que nós temos que ser um. Aí nós vamos aqui para Salomão falando que é melhor serem dois. Não parece uma contradição? Mas na verdade tudo tem uma explicação. Em Gênesis capítulo 2, versículo 23, quando Adão fala de Eva, ele diz assim: ela é osso do meu osso, carne da minha carne. Quando Deus criou Adão, Eva já estava inserida nele. Amém? Adão só é porque Eva já estava nele. Então, só para que nós não tenhamos nenhuma dúvida de achar assim, de repente só tinha que ser um, agora tem que ser dois. Não, é porque na verdade o plano de Deus é que nós sejamos um desde o princípio. E na verdade nós somos dois, como ele e o pai. Na verdade são 3, é igual um ovo, né? A casca, a clara, a gema. Eu gosto dessa explicação, foi uma explicação do discipulado que nós fizemos lá na igreja, que era uma maneira bem fácil de explicar o nosso Deus triuno, né? Um ovo. É um ovo, mas são 3, não são? Clara, gema e casca. Fica fácil, né? Então, da mesma maneira, Eva já estava inserida em Adão. Então, eles eram um. O que Deus fez? Estabeleceu o seu plano perfeito para que eles caminhassem em unidade, para que eles caminhassem lado a lado, para que eles caminhassem juntos. Eles já eram um desde o princípio. E aí, para que nós vejamos isso na prática, assim, de uma maneira bem fácil de nós entendermos, porque o texto é um pouco complexo, nós vamos pegar um casal da Bíblia que eu considero, assim, um exemplo para ser seguido. Áquila e Priscila. Eu gostaria de pedir, cadê meu irmão Júnior, que eu não estou vendo? Ele é tão... Suelen, cadê ele? Ele estava aqui, né? Não está? Pastor Paulo Giovanni. Agora esse eu estou vendo. Leia para mim, meu amado, Atos 18, 1 a 3. Amém? Atos 18, versículo de 1 a 3. Nós vamos entender esse texto que nós acabamos de ler. Se você não quiser, não desmarque. Na prática. Porque aí fica melhor para nós. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher,
em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e allí trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma conexão entre esses dois textos, amém? Melhor é serem dois do que um. Áquila e Priscila. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, no texto que o pastor Paulo Giovanni acabou de ler, deu a doida no imperador Cláudio, expulsou todos os judeus. Aí lá vai Áquila e Priscila. Tiveram que sair de Roma, tiveram que ir para Corinto, uma cidade grega, uma mudança. Agora parece fácil falando, mas vamos lá. Você está estabelecido na sua casa, você está estabelecido na sua cidade, você está ali no meio dos seus amigos, dos seus familiares, e de repente vem um decreto, vai todo mundo embora. Sabe o que eu aprendo com isso? Áquila e Priscila, as 5 vezes que eles são mencionados na Bíblia, irmãos, eles estão juntos. Ou está lá Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila. Eles sempre estavam caminhando juntos, eles sempre estavam unidos. Eu aprendo que os casais precisam estar preparados para enfrentar as tormentas. Eu aprendo que nós precisamos estar preparados para enfrentar as dificuldades, até as novidades. Imagina aí como deve ter sido difícil para Áquila e Priscila deixar tudo e partir para uma outra cidade, recomeçar. E muitas vezes no nosso relacionamento conjugal é necessário recomeçar. Muitas vezes no nosso relacionamento conjugal é necessário começar de novo algo que não está bom. É necessário sentar e ajustar. Foi isso que Áquila e Priscila tiveram que fazer. Se reorganizar, partiram para outra cidade, enfrentaram dificuldades, mas estavam juntos. Eis o grande mistério da unidade, estar junto e não separado. A Bíblia diz que Áquila era judeu, mas ele não fala se Priscila era judia, né? Ele não fala. Ela só fala que ele era judeu. Vai que ela era de Roma mesmo. Ela teve que abrir mão de muitas coisas. E aí, muitas vezes nós não queremos abrir mão de algumas coisas. Na verdade, muitas vezes nós não queremos abrir mão de nada. Né? Nós ficamos batendo o pezinho, não quero abrir mão de nada. Não foi fácil para eles, irmãos. Mas eles enfrentaram tudo juntos. Agora eu te pergunto, o meu e o teu relacionamento aguenta as tormentas? O meu e o teu relacionamento aguenta as dificuldades, as aflições, a enfermidade? Eu estou com um casal lá no Coroado, e recentemente ele descobriu que a esposa dele está com câncer. E aí eu fico olhando aquele rapaz e aquela moça, e eu fico pensando, aguentando as tormentas, as mudanças, porque o câncer vem e ele traz as mudanças. Ai, pastora, a senhora pegou tão pesado agora. Irmão, tem que pegar pesado às vezes, porque nós ficamos com birra, com briguinha, muitas vezes por besteira, por bobagens. E nós não temos a dimensão de problemas sérios, de problemas complexos, de problemas grandes, que muitos casais estão enfrentando e não se separam. Porque é mais fácil nós nos separarmos. Eu encontrei uma jovem no INSS uma vez. Ela estava há 5 meses doente. Quando ela estava no 2º mês de enfermidade, o marido, foi embora. Deixou ela. Não está preparado para enfrentar as mudanças. Casou com uma mulher saudável, mas ela adoeceu, já não serve mais para ele. Casou com uma mulher magrinha, mas ela engordou, já não serve mais para ele. Eu fico vendo lá no Coroado a irmã Débora andando ao lado do irmão Ricardo. Alguns conhecem o irmão Ricardo. Ele tem um problema na perna. O filho do irmão Abreu. E eu fico vendo ali a dificuldade que ela passa, mas ela está ali do lado dele, irmãos. Ela está ali para o que der e vier. Ele passou uns dias lá no João Lúcio. Eu lembro que a presbítera Daiana falou para ela, minha irmã, é na alegria, na tristeza, é no João Lúcio também. A tormenta vem. A mudança vem. E aí? Quantas vezes nós vamos estar preparados para isso? Porque muitas vezes ela não vem só uma vez.
Áquila e Priscila, o apóstolo Paulo vai dizer que certa vez, eles quase perderam a cabeça. Por causa da obra, por causa do evangelho, por causa de Paulo. Tem marido que quer arrancar a cabeça da mulher. Ao invés de nos unirmos, ao invés de procurarmos alternativas para recebermos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, olha só. Se nós entendermos as bênçãos que a unidade traz para mim e para a tua vida, nós vamos ver que mais vale nós estarmos juntos. Eu quero te dar algumas só. Quantos lembram da Torre de Babel? Amém? Gênesis 11, né? A Bíblia diz que os homens intentaram fazer uma torre que chegasse até o topo para fazer o nome dele célebre. Aí você pode dizer assim, ai pastor, esse exemplo aí, ele foi frustrado. Ele foi frustrado, mas valeu o texto. A Bíblia vai dizer que quando Deus olhou, ele desceu. Ele olhou que os homens estavam unidos e ele desceu para ver o que eles estavam fazendo. Eu quero te dizer que a unidade atrai a atenção de Deus. Você está conseguindo atrair a atenção de Deus para a tua casa? Você está conseguindo atrair a atenção de Deus para o teu casamento? Você está conseguindo atrair a atenção de Deus para o teu lar? Ele desceu. Imagina aí, Jesus passeando lá dentro do teu lar, e olhando o quanto vocês são um, e olhando o quanto vocês são unidos, e olhando o quanto vocês se amam, e olhando o quanto vocês conseguem administrar as diferenças e as intolerâncias, as dificuldades, as aflições, as tormentas, as dificuldades. Imagina aí, Jesus descendo e estando dentro do teu lar. Atrai a atenção de Deus, irmãos. Uma outra coisa que a unidade faz, ela traz a resposta de Deus. Mateus capítulo 18, versículo 19 diz: em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Irmãos, se tem uma coisa, quero pedir perdão que minha garganta está um pouco irritada, amém, irmãos? Se tem uma coisa que tem destruído casais, é a falta de estarem em comunhão orando. A palavra de Deus vai me dizer que se os dois concordarem, Deus libera do céu. Se dois concordarem na terra, Deus concorda no céu. Ora, sabe o que acontece? Não oram juntos. Não têm os mesmos propósitos, irmã Carla. O marido quer uma coisa, a mulher quer outra. O marido quer o carro, a mulher pensa na casa, em sair do aluguel. Mas a criatura está viajando lá num rebaixado, num aro 14, sei lá, 20, sei nem essas coisas aí. Prioridades diferentes. Aí ele ora por uma coisa, ela ora por outra. Sabe o que Deus faz? Nem houve essa confusão. Não tem acordo na terra, aprende aí, ó. Não tem acordo na terra, não tem acordo no céu. Numa linguagem bem clara. Não tem acordo aqui, não tem acordo aqui. Não vai orar, querido, não vai orar, querida, porque não adianta. Você precisa estar de acordo com esse bonitão que está aí do seu lado, com essa bonitona que está aí do seu lado. É necessário para que Deus concorde com aquilo que nós estamos colocando diante dele. Eu lembro que há um tempo atrás, eu e minha esposa adquirimos um terreno lá longe. E aí nós decidimos que nós íamos construir lá. Começamos a construir, e eu lembro que a gente não tinha dinheiro. Não, você não entendeu, não. Nós não tínhamos dinheiro. Como nós continuamos não tendo. Mas nós decidimos que nós íamos construir. Aí tinha um mistério, irmão Débora, nessa história. Nós concordamos que nós íamos construir. Ah, meu irmão. Deus começou a abençoar. Deus começou a abençoar. Deus começou a abençoar esse homem que vinha bênção para mim, vinha bênção para ele. Era bênção de todo jeito. Por quê? Porque nós queríamos construir aquele negócio. Nós orávamos em prol daquele negócio. Nós estávamos focados naquilo. Irmão, Deus abençoou. Aí meu marido meteu na cabeça dele: nós vamos trocar isso aqui com uma casa no Coroado. Aí eu disse: esse é o teu projeto? Ele disse: esse é o meu projeto. Eu disse: eu concordo contigo.
Vocês sabiam que Deus abençoou? Não é que Deus faz milagre? Deus faz milagre, mas por quê? Porque nós estamos em concordância. Porque nós estamos ali orando com o mesmo propósito, pedindo a mesma coisa. Mas aí, a mulher está preocupada com um vestido de 500, o marido está preocupado com um pneu de 800. Aí um ora por uma coisa. Eu estava dando esse exemplo, irmãos, até esdrúxulo. É para que você entenda que são dois opostos. E com Deus não se trabalha dessa maneira. Deus só trabalha com a unidade. Deus só abençoa com a unidade. Uma outra coisa que a unidade traz. A unidade gera a presença de Deus. Mateus 18, versículo 20 diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Como é que está a tua casa? Como é que está a tua relação conjugal, o teu culto doméstico? Você tem invocado Deus lá dentro do teu relacionamento? Lá na tua casa? Lá na hora que vocês estão ali tomando um café? Ou esse é um momento de acusação, de guerra, de briga? De só falar de dívida, de conta? A Bíblia diz, se eles estiverem reunidos em meu nome. Muitas vezes o casal se reúne e só fala de coisas. Só fala de briga, só fala de dívida, só fala do problema dos filhos, só fala de tudo. Você tem falado sobre Jesus com o seu cônjuge? Vocês têm discutido Jesus, falado sobre Jesus, invocado a presença dele entre vocês? Por que tem um monte de jovem que cai? Por quê? Porque fala de tudo, meu irmão, mas não fala de Jesus. Fala de tudo, mas Jesus não está no centro do seu relacionamento. Não tem um momento para ter um devocional com Deus. Não tem um momento para fazer uma leitura bíblica. Não tem um momento, meu irmão. Aí é aquela história, pega aqui, pega ali, pega lá. Por quê? Porque não tem Deus, não invoca Deus, não atrai a atenção de Deus, não chama Deus. Deus só está onde Ele é convidado. Se eu convido Deus para estar no meio do meu relacionamento, Ele vem e faz daquilo que é impossível ser possível. Eu lembro quando nós tínhamos a promessa do Rafael, já tinha perdido 3, né? E as promessas vinham, o Rafael vai nascer, o Rafael, né? A criança vai vir, a criança vai vir, a criança vai vir. E aí, chegou um determinado momento que eu e meu esposo, nós decidimos orar em prol disso. E nós começamos a pedir sinais e confirmações de Deus. Parece um pouco de loucura, mas nós começamos a fazer assim. Senhor, se é da tua vontade que seja agora, porque nós já havíamos nos precipitado outras vezes, que aconteça isso. Nos dá sinais, Deus. Irmãos, os sinais começaram a acontecer. E em resposta, nós o quê? Invocarmos a presença de Deus no nosso meio. Está aí o Rafael. Mês que vem faz 11 anos. Invoca Deus no meio do teu relacionamento, que aquilo que é impossível vai se tornar possível. A irmã, ele é ruim, ele é péssimo, ele é isso, ele é aquilo. Invoca Deus. Ah, irmã, tu não sabe quem é essa mulher. Eu não sei mesmo, mas Deus sabe. Não é verdade? Eu não sei, ela pode ser rixosa, ela pode ser pior do que não é nem uma goteira, é um temporal todo. Ela pode ser, meu irmão. É porque tem mulher, meu irmão, que não é goteira não, meu irmão. É um verdadeiro tsunami. Verdade, eu conheço umas. Escandalosa pela fé, meu irmão. Eu era assim também, né, pastor? Verdade. Aí tu invoca Deus. Aí tu invoca Deus, aquilo que é impossível se torna possível na minha e na tua vida. Irmão, ele é promíscuo, ele é adúltero, ele é ruim, ele me bate, ele é isso, ele é aquilo. Invoca Deus, criatura. Invoca Deus. Eu vi uma pastora pregando, ela dizia assim, quando meu marido ainda não era cristão. E aí eu dizia para ele assim, ora, mas se ele não era cristão, como é que ele ia orar, né? Mas ela dizia para ele, ora,
Ora porque tu é o sacerdote da minha casa. Ora porque começava a abençoar a vida dele. Ela disse que ele ficava bocejando. Ela disse que aquilo subia, que dava uma raiva nela. Mas aí ela profetizava. Ela invocava Deus para o relacionamento dela. Hoje ele é pastor. Deus faz conforme a nossa fé. Se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, que essa criatura que está do seu lado vai ser bênção, invoca a Deus que ela vai ser. Mas você tem que ter fé para isso. Não é verdade? Uma outra coisa que a unidade faz, ela nos faz falar a mesma linguagem. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Irmãos, se tem uma coisa que tem feito muitos casais viverem em guerra, é porque cada um fala uma linguagem diferente. Não há unidade na linguagem. Aí um fala a linguagem do céu, o outro fala a linguagem da terra. Um exemplo prático disso, Nabal e Abigail. Ela falava do céu, ela falava, né, das coisas espirituais, das coisas celestiais. Aí Nabal era o quê? Fala alguma coisa aí dele, que eu não quero falar nada dessa coisa. Né? Meu irmão era um frigorífico todo. Ele era um frigorífico. Só falava das coisas da terra. É por isso que tem uma geração aí saindo do meio das casas de filhos problemáticos. Por quê? O pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Aí daqui a pouco, meu irmão, o filho não sabe se é homem, não sabe se é mulher, não sabe. O filho vai encontrar nas drogas porque ele não pode se aconselhar com o pai. Porque o pai fala uma coisa. Ele não pode se aconselhar com a mãe, porque a mãe fala outra. Aí um tira a autoridade do outro, vira uma baderna. Casa da mãe, não vou falar Joana, porque eu não sei se é alguma Joana nova aqui que eu não conheço. Vira uma coisa de doido. E aí nós estamos vendo aí uma geração, né, de gente que recorre à baleia azul. Por quê? Porque não tem pai mais para conversar. Porque não tem mais mãe para conversar. E a gente não está falando só de adolescente, irmãos. Porque essa onda aí está atingindo gente adulta. Por quê? Porque o marido não ouve. Quantas mulheres você conhece que quer ter uma amizade com o cônjuge e não pode? Por quê? Porque não pode falar. Se falar uma palavra, mano, um homem fala 10 palavrão. Por quê? Linguagens diferentes. A palavra de Deus diz, faleis a mesma coisa. Entrem em acordo. A unidade, ela traz para nossas vidas uma linguagem sadia. Uma linguagem espiritual. Uma vez eu ia dentro do carro nessa construção aí que a gente estava fazendo lá longe. E aí o Carlos estava discordando de mim sobre um assunto lá de pedreiro. E aí naquele momento eu vi que ele perdeu um pouco a paciência, ele brigou comigo assim, ele brigou comigo. Tu crê num negócio desse? Faz muitos anos isso, irmão, mas Jesus já estava me tratando, amém? Ele brigou comigo na frente da minha mãe. Pela fé, irmãos, a minha mãe estava no banco de trás. Né? Mexeu com a nossa... O que mexeu aí, pastora? A senhora que tem uma linguagem mais... Mexeu assim, né, com os nossos nervos. E aí quando eu vi assim que ele brigou comigo, mas vocês, quem conhece meu marido sabe, né, como é que ele briga. É uma briga assim... Às vezes eu até quero... Às vezes dá até vontade de eu rir, porque até para ele brigar, ele é... Mas eu não faço isso não, irmãos. Eu não faço não. E aí ele brigou comigo, aí naquele momento eu... Primeira coisa, né? Responde. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A unidade nos faz até calar. Sabia? A unidade nos faz até ficar calados. Para quê? Para que a justiça de Deus prevaleça na nossa vida. Quando nós chegamos em casa, o pobrezinho amuado foi para dentro do banheiro. Quando ele saiu, meu amor, me perdoa. Me perdoa, me perdoa. Aí eu já estava unida com ele, né? Que eu não sou besta nem nada. Falei, já te perdoei, menina. É assim que a coisa faz. Nós passamos a ter uma linguagem diferente.
Porque se fosse antes. Mas Deus é Deus. Amém? Uma outra coisa que a unidade faz, isso aqui é maravilhoso, irmãos. Ela traz a bênção de Deus para as nossas vidas. Salmos 133 diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Versículo 3 diz, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aí tem um monte de gente ficando viúvo antes do tempo. Por quê? Porque não está unido. Aí não entende, aí ficou viúva tão nova, porque o marido não era gente. Não queria se unir, queria dividir. Eu conversava com uma moça agora há pouco, ali dentro do carro, irmãos. Recebi uma ligação lá de Santarém. E ela me falava, pastora, nós estamos assim, 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 assado. E eu tenho certeza que muitas bênçãos de Deus estão sendo retidas por causa dessa atitude. Ele está lá adulterando. E assim, as bênçãos de Deus são retidas por quê? Porque não tem unidade. Porque uma pessoa que está em unidade, ela não vai querer estar atrás de outra pessoa não, irmãos. Ela não vai querer estar procurando uma outra mulher ou um outro parceiro, não. Ela vai querer viver unido com aquele que está do lado dele. Ela sabe que só com ele que ela é um. Ele sabe que só com ela que ele é um. Então, quantas bênçãos dentro do nosso relacionamento ficam retidas porque nós não entramos em acordo. Nós não sabemos ceder. Nós não queremos ser um. Não é verdade? Olha o que diz, vamos lá, vamos continuar no texto. Meu Deus, que horas são? Eu ainda estou no primeiro versículo, pelo sangue de Jesus. Atos 18, versículo 3, né? Que diz que eles eram do mesmo ofício. E aqui no versículo 9 de Eclesiastes capítulo 4, diz que tem melhor paga do seu trabalho. Irmãos, olha só. Nós sabemos que a função do homem como provedor, como governador, como sacerdote do seu lar, ele que traz, né, aí a provisão do seu lar. Isso aí ninguém discute, é bíblico. Mas a palavra de Deus diz que quando Deus criou o homem, ele criou ela uma auxiliadora idônea, que quer dizer que ela é capaz. A mulher é capaz de trabalhar, a mulher é capaz de administrar as coisas da casa, a mulher é capaz de fazer muitas coisas. Ela é capaz de somar com aquilo que você traz para dentro de casa. Então a palavra de Deus está dizendo, quando os dois estão unidos, eles terão uma recompensa. Porque eles vão se unir, eles vão somar, eles vão trazer um valor maior para dentro de casa. Aí é triste, porque ainda existem muitas pessoas com essa ideia. É o meu dinheiro, não toca aqui, não pega na minha carteira, é a minha conta, é o meu cartão de crédito, é o meu, é o meu, é o meu. Não entram em acordo no que diz respeito à questão financeira. Tem marido, tem mulher que não pode nem dizimar, nem ofertar, porque o criatura que está do lado não quer deixar, reclama. Pastora Elisângela, eu vou falar o nome porque ela conta isso como testemunho nas igrejas. Ela tinha uma grande dificuldade para ofertar. Ela dizimava, mas não gostava de ofertar. Ela achava um absurdo dar R$50 de oferta. Ela diz que um dia o pastor Gustavo, ela viu ele colocando R$50 no gasofilácio, ela disse que quase ela infarta. E assim tem muitos casais. Não entendem que a questão da finança, ela é para ser usada para a obra de Deus, para abençoar a obra de Deus. A Bíblia diz que Áquila e Priscila se tornaram cooperadores do reino de Deus. Fizeram da sua casa uma igreja. E Deus abençoou. Um menino judeu, ele aprendia desde pequeno um ofício. E Áquila aprendeu a construir tenda. Aí ele vem com toda a paciência, porque isso não era uma função de mulher. Ensina esse ofício à sua mulher. Para quê? Se ela trabalhar comigo, eu vou ganhar mais. Não é verdade? É assim que a coisa funciona. Se nós trabalharmos juntos, nós vamos ter maior recompensa. É uma sinergia, irmão. Um trabalha através do movimento do outro. Aí sabe o que a gente vê? A criatura passou a vida toda ali. Aí cresceu no trabalho,
formou na faculdade, aí depois dá um chute na mulher. Por quê? Porque ela não fez nada. Como ela não fez nada, irmãos? Ela estava trabalhando em casa, cuidando da tua roupa, cuidando dos teus filhos, cuidando de tudo, economizando ali o arroz, o feijão, né? A carne. Era um trabalho. Mas é muito triste, infelizmente isso acontece. Muitos casais não entendem que essa questão financeira, ela precisa ter essa unidade. Olha, não mexe no que é meu. Um dos maiores problemas de quem não quer ser um é porque é egocêntrico. Tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo meu, tudo meu, tudo meu. A casa é minha, o carro é meu, as coisas são minhas. Tem condições. Amém? Então que nós possamos ser um também na questão financeira. Porque a Bíblia traz uma promessa. Se nós nos unirmos nessa área, nós seremos recompensados. Amém? Então vamos continuar aqui. Versículo 10, irmãos. Pelo amor de Deus, lá vai eu correr. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Amém, irmãos? Olha o que a palavra de Deus diz, é se caírem, não é se um cair. A gente vê muito falando, né? Se um cair, o outro levanta. Isso não está na Bíblia. Olha aí o seu texto. Vê se só eu que estou enxergando errado. Porque se caírem, o que é que isso quer dizer? Quer dizer, irmãos, que qualquer um de nós pode errar. Qualquer um de nós pode falhar. Nós estamos em uma união, não em uma competição. Tem cônjuge que acha que está competindo com o outro. Competindo até na questão espiritual. Eu sou mais espiritual que ele. Aí eu prego melhor do que ele. Eu falo em línguas, ele nem fala. Eu passo 2 horas de joelho orando. Eu não vejo ele fazendo isso. Aí pensa que está numa competição. Não, queridos. Nós estamos em uma união. Quando um cair, quando um estiver mais enfraquecido, quando um estiver mais debilitado, quando um estiver mais cansado que o outro, nós vamos o quê? Parar para acompanhar o ritmo dele. E aí vamos caminhar junto. Às vezes a pessoa diz, não, se eu estiver sozinho eu chego mais, né? Mais rápido. Mas aí se estiver junto, chega mais longe. Porque um ajuda o outro, um dá um copo com água para o outro, um dá, né, prepara ali um alimento para o outro. Esses dias eu fui visitar uma amiga minha, que é pastora, estava enferma. Cheguei lá, o marido dela estava com uma vassoura na parede. E aí eu olhei, quando ele me viu, ele ficou meio envergonhado, assim que ele, né? Aí ele ficou meio envergonhado, eu falei, oi pastor, tudo bem? Ele, pastor, eu estou aqui, né, ajudando, não sei o quê. Ela estava doente, ele estava espanando a casa, irmãos. Sabe o que eu entendo? Porque se um cair, o outro está ali, né? Porque se caírem, alguém está ali para levantar, para dar ajuda, para dar o suporte. O seu cônjuge pode contar com você? Se você falhar, ele pode contar com você? Se você errar, vai continuar do mesmo jeito? Ou não? Vai ficar emburrado igual o elefante. 300 anos emburrado. Quantos anos é, minha pastora? Um monte de ano, né? Que ele fica, né? Memória de elefante. Mas eu entendo que Deus não nos quer assim. Eu entendo que Deus, Ele quer que a gente tenha uma memória igual a de peixe. Porque se nós ficarmos com essa memória de elefante, isso vai ficar ferindo, corroendo, nos machucando, nos magoando. E o peixe não, né? Daqui a pouco ele já esqueceu. Daqui a pouco ele segue em frente. É assim, é possível. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Olhe bem para ela aí, diz assim para ela. Olhe para ele aí. Diz, eu vou te levantar. Levanta o outro em oração. Levanta o outro em vida com Deus. Levanta o outro que muitas vezes não tem o mesmo entendimento espiritual que você. Nós precisamos entender que muitas vezes Deus dá de acordo com a nossa busca, amém, irmãos? Ele dá de acordo com a nossa busca. E muitas vezes o marido ou a mulher, ele não está assim no mesmo... Deixa eu tentar encontrar uma palavra assim para ficar bem bonitinha essa explicação. Ele não está no mesmo nível espiritual. Às vezes um se entregou mais, o outro se entregou, né, com mais reservas. Mas isso não significa que é necessário separar. Eu já contei para você a história de uma moça que toda vez que ela vai para o monte orar, não sei que monte é esse, que ela vai, que dizem para ela que ela está com o marido errado. Na cabeça dela, ela busca Deus demais, ela é espiritual demais. E aí ela acha que
quem está do lado dela não está no mesmo nível que ela, então ela tem que procurar, eu acho que um cavaleiro de fogo, sei lá. Eu entendo que é assim, né? Ao invés de fazer o que a Bíblia diz. Olha, se o outro não está ali, né, no mesmo nível, eu não sei nem se essa é a palavra mais indicada para nós usarmos, mas ali no mesmo patamar, mas que o outro esteja ali para levantar, para ajudar a crescer, para ensinar. Isso serve muito para nós que somos líderes, né? Pastores. Muitas vezes nós somos pastores de todo mundo, menos do nosso cônjuge. Nós somos líderes de todo mundo, menos de quem está do nosso lado, que se ferre, ele está me vendo aqui, ele que cresça junto comigo. Não é assim. Apacentamos todo mundo, mas não temos o cuidado de saber como é que está a vida espiritual do outro. Isso é sério. Como é que está o outro em relação a Deus? Aí quando pensa que não, o marido está desviado, por quê? Onde é que eu estava que eu não vi nada disso? Onde é que eu estava que tudo isso estava acontecendo e eu não me dei conta? É uma reflexão para nossas vidas. Aí olha o que a Bíblia diz, irmãos. Versículo 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas se um só, como se aquentará? Sabe o que é isso? Cuidado. Cuidado. Se eu vejo alguém com frio e eu quero cobrir, é por quê? Porque eu estou preocupado. É verdade? Rafael se bate todo lá dormindo, e aí quando eu vejo está frio, eu vou lá e cubro ele. Porque eu me preocupo. Não quero que ele adoeça. Não quero que ele... É um monte de coisa. E aí, você está vendo o seu cônjuge no frio e você está aquecendo ele? Você está cuidando dele? Quando eu falo de cuidado, irmã, é das coisas básicas, das coisas pequenas. Eu conversava esses dias com uma moça, ela falou, há muito tempo eu não sei quanto meu marido recebe. E eu fico precisando de 10, 15 reais para comprar absorvente. Cuidado, falta de cuidado. Não se preocupa se o outro tem, o que é que o outro está precisando. Vê o cabelo da mulher quase bater no pé. Minha irmã não quer ir no cabeleireiro, pelo amor de Deus. Né? Vê que o marido está lá barbudão, não estou falando de quem quer deixar a barba crescer, amém? Mas não compra ali um barbeador, né? Cuidado com coisas básicas, uma ligação de dia para saber, meu amor, você está bem, você almoçou, né? Você jantou, você está bem, como é que você está sentindo alguma coisa? É cobrir o outro, nós estamos precisando trazer calor para dentro da nossa relação, carinho, atenção, saber se o outro está sentindo algo que muitas vezes, irmãos, a gente não tem noção. Nós não temos noção da quantidade de mulheres deprimidas. Nós não temos noção. Às vezes eu fico pensando que a gente vive em Marte. Porque são problemas tão sérios, tão graves. Por quê? Porque estão ali, fazem até as coisas juntos, mas não se preocupam com o que está aqui dentro. Sentimentos que estão muitas vezes sendo reprimidos, sendo guardados, por quê? Porque não tem a preocupação de perguntar, meu amor, como é que você se sente com relação a isso? O que que você pensa em relação àquilo? E se a pessoa disser, vai criar uma tempestade dentro de casa, ou você vai ter maturidade para ouvir? Porque se tem uma coisa que gera conflito dentro de casa e desfaz a unidade, é quando nós nos confrontamos. Mas os casais precisam se confrontar. Eu não digo se confrontar para brigar, mas se confrontar para crescer. Todas as vezes que eu vejo Jesus confrontando alguém na Bíblia, eu vejo a vida daquela pessoa mudar. Não é assim? Quando ele confrontou a mulher samaritana com o seu pecado, vai buscar seu marido, não tem. Mas ela mudou a sua conduta. Quando eu vejo ele confrontando Zaqueu, ele transforma um ladrão. Todas as vezes que eu vejo Jesus confrontando alguém, esse confronto vem acompanhado de uma mudança. Então, muitas vezes, nós não estamos preparados para isso. Isso também é cuidado. Você vê seu marido, sua esposa se perdendo e não fala nada. Você vê seu marido, sua esposa fazendo coisas. Eu fico impressionada com algumas coisas que eu ouço.
O marido bebia há muito tempo. A mulher sabia que o marido bebia, ele pregava. A bebida ficava guardada embaixo da cama. Ele subia para o púlpito de ressaca. E ela só falou, só trouxe isso à tona quando isso causou problema para ela. Eu sei que tem uma questão de caráter aí. Mas eu quero dizer que muitas vezes nós estamos vendo o cônjuge ir ladeira abaixo, no abismo, e não falamos nada. O marido está fazendo mutreta, sem vergonhice, coisa errada. E a pessoa não fala nada, não se posiciona, compactua com o erro, faz parte da quadrilha. Irmãos, isso é sério, eu estou falando de coisas que eu vejo, que eu ouço todos os dias que eu acompanho. Nós precisamos ter o cuidado da nossa relação, do cônjuge, de saber como é que ele está, o que ele está fazendo. Como é que estão as finanças, os negócios, se tem alguma coisa ilícita aí. Sabe por quê? Porque se tiver alguma coisa ilícita, vai acabar retendo as coisas para a sua vida e para a vida dele. É assim que a coisa funciona. Amém? Glória a Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6. Ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimentos uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca. Glorifique ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós cuidamos, quando nós temos a unidade dentro das nossas vidas, nós passamos a sentir como o outro sente. A palavra de Deus diz, para que nós tenhamos, para que o Senhor nos conceda o mesmo sentimento. Você está sentindo a dor do seu cônjuge? Você está sentindo como ele sente? Você está sentindo? Nós precisamos chegar a esse nível de intimidade. Nós precisamos chegar a esse nível de unidade. É assim que Deus nos quer. E para finalizar, em nome de Jesus, o versículo 12 diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Olha a palavra, prevalecer. O versículo nos remete a uma situação de perigo. E a palavra de Deus diz que um vai proteger o outro. Você tem protegido o seu marido? Você tem protegido a sua esposa? Sabe o que é proteger, irmãos? É orar por ele. É cobrir ele. É se preocupar com as necessidades sexuais também dele. Porque tem um monte de mulher que joga o marido aos leões, ou às leoas, né? Joga o marido aí para as leoas, come, vai, devora. E aí a palavra de Deus está dizendo assim, ó: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Por quê? Porque nós dois juntos somos mais fortes. E aí nós vamos estar ali guerreando contra o inferno, como foi dito desde o começo. Mas muitas vezes o que acontece? Aquele que fere é aquele que está do teu lado. Aquele que machuca é o cônjuge. Aquele que acusa é aquele que está do teu lado. Aquele que zomba, aquele que escarnece, aquele que magoa, aquele que é o próprio inimigo é aquele que está do seu lado. Só que a palavra de Deus não nos ensina dessa maneira. Ela nos diz que nós devemos nos proteger uns aos outros. Se nós fizermos assim, irmãos, o inimigo vai vir, mas ele não vai conseguir. Ele vai vir com todas aquelas coisas que nós lemos no início. Ele vai vir, mas ele não vai conseguir passar. Porque nós estamos um cobrindo o outro. O apóstolo Paulo rogou a duas irmãs em Cristo, né? Evódia e Sintique, que elas pensassem concordemente. Qual é a solução, então? Que nós venhamos pensar da mesma maneira. Como é que eu vou pensar da mesma maneira? Efésios capítulo 4, abra aí rapidinho, só para nós finalizarmos. Efésios capítulo 4. Vamos finalizar aqui nesse texto.
versículo 1, de 1 a 3 diz assim, ó. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe o que acontece? Nós precisamos nos esforçar. Muitas vezes nós não queremos nos esforçar. Tentou uma vez, aí já desiste. Tentou a segunda vez, aí já não quer mais. E a palavra diz que é diligentemente, é a todo tempo, a todo momento, insistentemente, não é para parar. É isso que a palavra de Deus nos diz. Esse é o caminho para que nós venhamos alcançar todas as bênçãos de Deus na minha e na tua vida. Para que nós venhamos a sermos, como disse lá o Salmo 133, que a bênção de Deus esteja sobre o meu e sobre o teu lar. Que Ele ordene sobre o meu e o teu casamento a vida para sempre. Que nós possamos nos esforçar para viver a palavra de Deus, como ela diz, como ela é, deixando Cristo ser o Senhor das nossas vidas, até nesses momentos, que muitas vezes nos confronta, que muitas vezes vem para mexer conosco e mostrar aquilo que está em desordem. Mas Jesus, Ele faz essas coisas para que nós venhamos alcançar a salvação, para que nós venhamos crescer na presença dEle e ganharmos envergadura espiritual. O nosso relacionamento conjugal precisa ter envergadura espiritual. Como nosso pastor sempre costuma dizer, né? Aquela couraça, que o diabo vem, bate, mas não penetra. Por quê? Porque a presença de Deus, a palavra de Deus nos reveste. Amém, irmãos? Que nós possamos viver essa palavra, que nós possamos guardar ela dentro do nosso coração, mas que nós possamos aplicar ela em nossas vidas. Para que o mundo venha crer, para que o mundo venha conhecer que Jesus está no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor, irmãos. Em nome de Jesus. Gostaria de chamar o grupo de louvor. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua aliança. Que você possa ser um, como Deus é um com Jesus e com o Espírito Santo. Amém?